João pensou hoje para essa sessão agora de manhã. Agora o Vaninho chegou comigo aí, cadê ele? Declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Astor Vilarim para a leitura do texto bíblico. Faltava só o Pablo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Amém. Amém. Vereador João Dantas, para secretariar os trabalhos. Septuagésima terceira sessão legislativa ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 9 de setembro de 2015. Expediente. Projeto de lei número 338/2015, de autoria do vereador Napoleão Maracajá, denomina de Ronaldo Cabral César, uma das novas ruas da nossa cidade e dá outras providências. O projeto de lei 339/2015, de autoria do vereador Vaninho Aragão, cria a premiação Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio nas redes de ensino estadual, municipal e particular do município de Campina Grande e dá outras providências. Lido o expediente, Excelência. Arquivo esse expediente. Abrindo o pequeno expediente pela inscrição, vereador Miguel Rodrigues. Senhor presidente Murilo Galdino, colegas vereadores, profissionais de imprensa aqui presentes, assessores, a Guarda Municipal aqui representada, minhas senhoras e meus senhores, eu vim aqui fazer apenas um registro do desfile do dia 7 de setembro. Vereador Maracajá, eu fiquei assim encantado com a autoestima do povo de Campina Grande. As pessoas que participaram do desfile do dia 7 de setembro, lá na Avenida Floriano Peixoto. Eu fiquei encantado com a empolgação das pessoas em um momento de crise política, em um momento de crise econômica, em um momento de recessão, em um momento da volta da inflação, em um momento de dificuldade que o Brasil está passando. Mas, doutor Olímpio, bom dia. Fiquei encantado com o desfile militar, certo? A demonstração de força do nosso Exército Brasileiro, a demonstração de força da nossa Polícia Militar presente na avenida e também das escolas que participaram. E uma coisa me chamou a atenção, Rodrigo Ramos, vereador João Dantas, foi a apresentação da frota da Prefeitura Municipal naquele desfile. As máquinas pesadas apresentadas à sociedade campinense, as caçambas, todo um equipamento comprado nesta gestão, comprado através de recursos oriundos do PROCON municipal, das multas, né, do PROCON, esse órgão que merece todo o respeito desta casa,
todo o respeito da sociedade campinense, um órgão sério que está a serviço da população de Campina Grande, a serviço do consumidor, dos consumidores de Campina Grande. Então, aqui fica o meu registro, parabenizando o prefeito Romero Rodrigues, esta casa, parabenizando o secretário Geraldo Nobre, secretário de Serviços Urbanos, e, enfim, aqui fica o meu registro do desfile que empolgou todos os presentes naquela avenida. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador João Dantas. Senhor presidente, infelizmente, semana passada, esse final de semana, faleceu em nossa cidade um funcionário de carreira da prefeitura, amigo nosso, acho que amigo de Vossa Excelência também, Denizar Pereira de Souza, né? Um funcionário público exemplar, um chefe de família exemplar, né? Um funcionário que prestou relevantes serviços na sua simplicidade, né, ao município de Campina Grande. E eu pediria a Vossa Excelência que, como homenagem póstuma a esse cidadão, a esse amigo que nos deixou, fosse realizado por esta casa um minuto de silêncio. Denizar Pereira de Souza. Denizar Pereira de Souza. Denizar. A pedido do vereador João Dantas, peço aos senhores vereadores que estão na casa um minuto de silêncio em reverência à memória de Denizar Pereira de Souza. Dando continuidade, encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente com a palavra o vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, meus cumprimentos à imprensa aqui presente, aos funcionários da casa, aos assessores, aos campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje. Senhor presidente, eu aproveito, pois já estão presentes à casa o vereador Rodrigo Ramos, membro da CPI do Tesoureiro, e também o vereador Alexandre do sindicato, o relator secretário da dita CPI, para que comunicá-los e solicitar e convocá-los para uma reunião hoje às 14 horas aqui na Câmara para deliberação de algumas medidas que devem ser tomadas pela CPI em curso nesta casa. Mas ainda sobre CPI, senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesta manhã para dizer que presidir uma CPI dessa natureza, dessa magnitude, né, onde estão envolvidos muitas pessoas importantes, pessoas de alto poder aquisitivo, né, pessoas que ocupam altos cargos, né, nos altos escalões da República, eu diria que é muito difícil. É muito difícil e é preciso que tenhamos, sobretudo, coragem e despreendimento. E que eu peço a atenção, senhor presidente, eu peço a atenção porque eu devo apresentar um documento e peço a atenção
sobretudo da imprensa, né? Ao amigo Márcio, Joãozito Silva, Lenildo Ferreira, Gesimiel, né? Vladimir, né? Enfim, eu cito os nomes exatamente para chamar a atenção de cada um desses amigos, eu diria, de colegas, de ex-colegas, porque eu já atuei na imprensa campinense, né? E me sinto muito honrado em ser filiado à ACI, à API e à FENAGE, né? Ainda, nunca me desvinculei, né, dessas ligações com a imprensa. Mas eu peço a atenção de Rodrigo Ramos e peço a atenção de Alexandre, do sindicato, porque, como eu dizia, é preciso desprendimento, é preciso, sobretudo, coragem. E eu devo dizer que algumas retaliaçõezinhas veladas nós já estamos recebendo, né? Não adiantaremos ainda, mas mais para frente, no curso dessa CPI, nós iremos encontrando os seus pontos convergentes e essas realidades, essas verdades virão à tona. Mas eu peço a atenção do presidente Pimentel, porque eu vou passar às mãos de Vossa Excelência um documento, que esse documento ele ficará sob a guarda de Vossa Excelência. Mas ele é público, os termos desse documento será lido. Ao excelentíssimo senhor presidente Pimentel Filho, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Atentem os senhores. Assunto: autorização de quebra de sigilo. Atenção, colega vereador Rodrigo Ramos, Vossa Excelência, que faz parte da CPI como membro, honrando esta casa com a presença sempre muito diligente durante as sessões dessa CPI. Assunto: autorização de quebra de sigilo. Eu, João Crisóstomo Moreira Dantas, vereador, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2015, denominada de CPI do Tesoureiro, portador do CPF 154-348-854-49 e do RG 257-727 SSPPB, residente à Rua Frei Caneca 335, Centro, venho, por meio deste termo, autorizar junto a Vossa Excelência a quebra do meu sigilo fiscal, bancário e patrimonial, desde que solicitados pela Justiça Estadual, Federal e ou eleitoral. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de apreço e elevada estima, de muita consideração, atenciosamente, João Dantas, vereador, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 0001/2015. E devo dizer também a Vossas Excelências que, em contato que mantivemos com os meus 5 filhos, os meus 5 genros e noras, né, e o único neto de maior que eu tenho, caso seja necessário, até o final desta CPI, eles disponibilizarão todos os seus sigilos. Exatamente para quê, senhor presidente? Determinadas ilações que possam ser feitas contra este vereador que preside esta CPI não seja levada a público, tentando tumultuar o processo de apuração destas CPI, que visa apurar, talvez, segundo o tesoureiro Renan Trajano, o maior escândalo da história de Campina Grande, política de Campina Grande, desde que esta cidade deixou de ser vila e passou a ser município. Então, eu estou pedindo esta quebra e devo dizer que os dos envolvidos, os citados, o hoje ministro do Tribunal de Contas da União, bem como o ex-prefeito veneziano, deveria fazer o mesmo que eu estou fazendo agora, vereador Olímpio Oliveira. Deveria fazer o mesmo. Qualquer dos citados, os ex-secretários, o senhor Júlio César Cabral, deveria também
quebrar, pedir ele mesmo, sem que nós não tivéssemos que assim fazê-lo, né? Então, nós não aceitaremos qualquer ilação durante, porque esta quebra de sigilo bancário e fiscal e patrimonial que eu estou fazendo, não é só agora, enquanto eu fui, no período que eu fui vereador, não. É desde o momento em que eu me tornei um cidadão economicamente ativo em nossa cidade. Então, quando eu digo, Ivan, que é preciso, para presidir uma CPI dessa natureza, coragem, eu não quero dizer que nós não tenhamos colegas aqui que sejam audaciosos, que sejam corajosos, que sejam impetuosos, que sejam determinados, né? E, sobretudo, que não tenha o rabo preso. O vereador João Dantas não tem o rabo preso. O vereador João Dantas conduzirá essa CPI. Eu pediria que aqueles que também tenham essa mesma postura que eu tenho, que eu acredito que todos tenham, que façam a mesma coisa. Elabore, é uma autorizaçãozinha simples, de 2 parágrafos, né? Não chega a 20 linhas. Não chega a 20 linhas. Então, que façam o mesmo. Eu diria, senhor presidente, que estou a presidir uma comissão parlamentar de inquérito, juntamente com o vereador Alexandre do Sindicato e o vereador Rodrigo Ramos, uma CPI que nunca houve na história de Campina Grande. Mas eu já digo a Vossa Excelência, e já digo a cada um, que já estou recebendo ameaçazinhas veladas. Veladas. E que não temo. Eu não tenho medo. Deus foi muito generoso comigo, nesse aspecto. Eu, quando saio de minha residência, eu deixo os meus medos guardados na gavetinha de minha mesinha de cabeceira. Eu estive em um restaurante neste final de semana, aqui no bairro de José Pinheiro, e fui abordado por um cidadão que sei que não é de Campina Grande, né, que me fotografou. E eu testemunhei, eu tenho testemunhas, porque eu me dirigi a ele. E perguntei, por que é que o senhor me fotografou? Por que é que o senhor me fotografou? O senhor é da imprensa? O senhor é jornalista? Se identifique, se o senhor for jornalista. Saí e voltei para o meu lugar, depois ele voltou lá com um guardanapo. Coloca aqui seu telefone, porque eu já fui fornecedor da prefeitura no governo de veneziano e forneço também para o Estado. E coloque seu telefone, que eu quero fazer um contato com você, que na próxima eleição eu quero ajudá-lo na sua campanha. E eu disse para ele, o senhor me respeite, que eu não o conheço, não sei quem é o senhor, e se retire de onde o senhor tinha. Um cidadão bem apresentado, muito bem vestido, foi num bar chamado Bodódromo aqui, no bairro de José Pinheiro, né? Então, virão, Pimentel, ameaças para o vereador João Dantas, de toda natureza. Agora, de antemão, eu vos digo, este vereador, ele nunca deixou em toda a sua história de ser um vereador de classe média baixa. Um vereador que anda num carro lá no Banco do Brasil que está financiado, que ano passado eu refinanciei, inclusive para poder bancar algumas despesas de projetos culturais nos quais eu sou envolvido. A casa que eu tenho é fruto de um usucapião, e tenho alguns terreninhos lá na zona leste da cidade. Todos eles. Então, eu devo dizer que quem achar que vai me ameaçar, que vai tentar me inibir, está enganado. Estão todos enganados. Eu peço aqui a presença de dentro da tribuna, mas eu devo passar
às mãos do secretário membro relator, o vereador Alexandre do sindicato, ao descer da tribuna, que eu quero ter a honra de solicitar. Então, eu vou pedir ao vereador Olímpio Oliveira. Olímpio, dê-me a honra de ser o portador da entrega ao presidente da casa deste meu pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e patrimonial de toda a minha vida pregressa, para que, durante o funcionamento desta CPI, nenhum tenha a liberdade ou o atrevimento de questionar qualquer coisa sobre a minha vida ou de qualquer um dos meus familiares. Não arredarei o pé. Esta CPI cumprirá o seu papel de mostrar se foram verdadeiras e se são verdadeiras as denúncias de Renan de que Campina Grande foi vítima do maior assaque, do maior apupro público de sua história, do maior sequestro de dinheiros de recursos da tesouraria da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Eu peço a Vossa Excelência que seja o portador da entrega ao presidente da Casa e que do presidente receba o deu recebido a este documento. Desde da tribuna, Excelência. Muito obrigado. A palavra, vereador Olímpio Oliveira, grande expediente. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, amigos e amigas de Campina Grande, companheiros, amigos da Guarda Civil Municipal que se encontram na galeria dessa casa, dando segurança a este parlamento. Eu também estive, vereador Miguel Rodrigues, prestigiando a parada de 7 de setembro. Levei minha Giovana, com seus 6 anos de idade, para ter contato, o primeiro contato, com aquela manifestação cívica. E, de fato, o que chamou a atenção foi o número de pessoas, né, pela tradição, enfim, eu não sei, há um sentimento maior, mas o fato é que, sem nenhuma propaganda, né, sem nenhuma chamada de televisão, sem nenhum tipo de marketing, as pessoas acorreram àquele lugar, famílias inteiras, de fato, uma manifestação democrática e muito bonita. Eu lamentei apenas de não ver a nossa Guarda Civil Municipal, como a gente via nos outros anos, também como força de segurança, participando do desfile. A STTP participou, inclusive. O SAMU participou. Mas a Guarda Civil Municipal não. E eu fiquei a me perguntar por que não participou. E aí eu fui informado que, lamentavelmente, por falta de coturnos, os coturnos, nem você lustrando muito, os coturnos podem se apresentar dignamente. Da mesma forma, o fardamento. É muito triste, né? A Guarda Civil Municipal não ter participado do desfile de 7 de setembro por essas circunstâncias de abandono, sem comando, há mais de 2 meses. Sem, Gesbiel me olha dali, porque ele sabe da terminologia que eu vou usar, sem babilaca, desde sempre. Gesbiel, que cobriu muito tempo a área policial, sabe o que é babilaca. É a carteira de identidade que nós, na atividade
policial nós chamamos intimamente e carinhosamente de babilaca. Né, Ronaldo? Então não tem nem sequer uma carteira de identificação para dizer que é Guarda Civil Municipal. E eu acho que foi a nota negativa, né, de todos os órgãos de segurança participaram, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Estado da Paraíba, de parabéns, né? A Polícia Militar do Estado da Paraíba esteve, muito melhor do que a tropa federal. Quem foi da expectativa de assistir o desfile da tropa federal saiu decepcionado, porque, de fato, a Polícia Militar do Estado da Paraíba fez um desfile de forma esmerada. Feitos esses registros, eu gostaria também de me reportar a um debate que participei na última sexta-feira na Rádio Correio, sobre algo muito importante para a nossa sociedade, mas que nós estamos totalmente alheio. É sobre um habeas corpus que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que está analisando a constitucionalidade ou não. Senhor presidente, eu vou terminar sem voz, senhor presidente. Tramita no Supremo Tribunal Federal, e já está na fase de julgamento, um habeas corpus que analisa a constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a nossa lei antidrogas. Esta lei, ela está em vigor há praticamente 10 anos. E há praticamente 10 anos, ninguém mais nesse país vai para a cadeia porque estava usando qualquer tipo de droga. Não é só maconha, é o crack, cocaína, haxixe, LSD. Ninguém, há praticamente 10 anos, vai mais para a cadeia. Não tem um caso sequer, até mesmo porque a Lei 11.343 de 2006 aboliu para esses casos a pena de prisão. A pena que existe na Lei 11.343, Onias Xavier, a quem agradeço publicamente pela força da pena e pela complacência da sua pena também, que me foi bastante misericordiosa e complacente, mas eu fiquei muito feliz, Onias, pelo registro que você fez no seu Facebook. Pois bem, Onias, a lei brasileira, ela estabelece penas alternativas hoje para quem está consumindo ou portando drogas. Aconselhamento, participação de reuniões comunitárias e prestação de serviço à comunidade. Ninguém vai mais para a cadeia. Mas aquelas pessoas que estão a serviço da grande rede do narcotráfico, porque o narcotráfico quer hoje se estabelecer no Brasil. Ele quer sair da informalidade. Ele quer ter as suas redes estabelecidas de forma legal. E hoje o narcotráfico, ele se organizou de uma maneira tal que produz documentários com depoimentos de ex-presidentes da América Latina, dos Estados Unidos, do México, para vender a ideia de que a solução para o problema das drogas hoje é liberar, sim, todas as drogas. Que a solução para baixar o consumo dessas drogas é liberar ampla, geral e restrita. E cada vez mais que eu tenho acesso a esse tipo de documentário,
Mas eu me convenço de que a droga não deve ser liberada. E principalmente da forma que o Supremo Tribunal está tentando fazer. Porque o Brasil será o único caso de que isso acontecerá sem ser com consulta popular e sem ser por decisão parlamentar. É o Supremo fazendo a lei, que é um absurdo, porque eu entendo que, de fato, o dependente químico, e eu trabalho com dependente químico há 15 anos, ainda hoje à noite estarei no Centro de Recuperação Homens de Cristo, fazendo meu trabalho voluntário, que faço às quartas-feiras, conversando há 15 anos com o dependente químico, eu entendo que o dependente químico é um doente. Ele não tem que ir para a cadeia. Mas se não vai para a cadeia, ele tem que ir para o tratamento. E você não tem como liberar, não é moral, não é ético, não é sério. Eu posso dizer que é até uma atitude criminosa você liberar o consumo, o porte de todas as drogas, porque se o artigo 28 for dado como inconstitucional, você está legalizando o uso. Fumar uma pedra de crack será tão legal como beber um copo de cerveja. Cheirar uma carreira de cocaína ou portar uma pequena quantidade de cocaína será tão legal quanto você carregar uma latinha de cerveja ou uma carteira de cigarro Hollywood. Agora, você fazer isso sem garantir uma rede para o tratamento, Ivan Batista, daqueles que precisam de tratamento, isso é criminoso. Porque nos países em que a maconha está sendo tolerada, não todas as drogas. A Holanda, por exemplo, 90% daqueles que se tornam dependentes e precisam de um tratamento, o Estado oferece e oferece com qualidade. A tendência do Brasil hoje, atentem bem, o Supremo Federal, com certeza, vai derrubar o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Vai liberar o uso e o porte, sem ter uma rede para dar assistência, para acolher aquele que uma vez se tornou dependente de maconha, crack, cocaína, em precisando, possa ser tratado. É isso que nós estamos na iminência de recebermos de presente do Supremo Tribunal Federal. Repito, o dependente químico é um doente. O lugar dele não é a cadeia, mas o lugar dele também não é a rua. Como a gente vê lá na Cracolândia, morrendo, aos olhos abertos e escancarados da luz do meio-dia. Se não vai para a cadeia, tem que ir para o tratamento. É isso que eu entendo. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal do nosso país, a tendência é de abolir o artigo 28, anular o artigo 28 da Lei 11.343, sem a expectativa nenhuma de qualquer política pública para prevenção e para tratamento e reinserção social. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Alexandre, do Sindicato do Grande Expediente. Senhor presidente e colegas vereadores, a minha vinda à tribuna é só para pedir a Vossa Excelência. A semana passada, nós fizemos um convite aos colegas vereadores a nossa visita ao Mercado Central e também à obra da Gemide de Figueiredo do Viaduto, onde nós iremos ver a obra que está sendo realizada naquele local e também o espaço que servirá para a permuta que a Prefeitura pretende fazer entre o terreno ali ao lado do Hotel Village da Rodoviária Nova com o prédio na Feira Central. Eu gostaria, já conversei com o líder da oposição, o vereador Rodrigo Ramos, ele pediu com que mais uma vez eu convidasse os colegas e nós
o líder da oposição, Murilo Galdino, olharam para mim ali tão rapidamente, mas como os dois são da oposição e estão bem coladinhos, né, então não tem muito problema em confundi-los. E nós marcarmos a nossa visita lá no local. Eu conversei no último domingo com o colega vereador Olímpio Oliveira também nesse sentido. Se nós pudéssemos fazer ainda essa semana, era interessante, para que as dúvidas sejam tiradas e o projeto se encontra nessa casa, ele seja aprovado nesse sentido, para que a obra não sofra o seu processo, seu curso normal de continuidade, e a gente possa, a prefeitura, entregar aquela obra que não é do prefeito Romero, não é de um partido político, aquela obra é de Campina Grande. Quem vai ser beneficiado é a população de Campina Grande. Então, de sorte que eu peço aos companheiros, nessa manhã, tanto da oposição quanto os companheiros da situação, que nós possamos marcar essa visita o quanto antes e lá vermos o tamanho, o espaço que haverá, ou será feita a permuta da substituição pelo o prédio lá no Mercado Central. Então, de sorte que essas são as minhas palavras nessa manhã, somente isso, senhor presidente. Passa a palavra ao secretário Ivan Batista para a leitura dos requerimentos. Leia aí, requerimento. Está aqui. Requerimento 1336/2015, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, que requer desta casa a realização de uma sessão especial para homenagear os 10 anos do Ministério Público do Trabalho em Campina Grande. Projeto, requerimento 1332/2015, que requer moção de congratulações ao 13 Futebol Clube pelos 90º aniversário de sua fundação, ocorrido no dia 7 de setembro último. Requerimento 1333/2015, de autoria do vereador Miguel Rodrigues, que requer da STTP que fiscalize os ônibus que trafegam no centro da cidade, pois muitos não estão respeitando as faixas exclusivas destinadas a eles, invadindo as faixas destinadas aos demais veículos. Amanhã, hein? Deixa para depois. Bota para amanhã. Não foi entregue? Não, mas foi entregue. Em discussão, os requerimentos. Lidos. Não havendo que queira discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovados por unanimidade. Cerramos o expediente. Abrimos ordem do dia. Está no escaninho dos vereadores a programação dos projetos para apreciação do plenário para amanhã, desde ontem que está no escaninho. Quero lembrar aos senhores vereadores que hoje à noite teremos a sessão de entrega de cidadão campinense ao excelentíssimo reverendíssimo bispo diocesano de Campina Grande, Dom Frei Manuel Delcio Pedreira da Cruz, e os ilustríssimos padres Antônio Nelson da Silva e padre Carson Clay Medeiros da Rocha, conhecido como padre Clemente. Será hoje, aqui na Câmara Municipal, às 19h30. Estão convidados. Pois não, vereador. Senhor presidente Pimentel, acabei de receber da representação do comando de greve da UEPB agora o documento que Vossa Excelência pediu às duas universidades para que essa casa faça o encaminhamento para a bancada
paraibana no Congresso Nacional e para os deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Gostaria que Vossa Excelência passasse, porque Vou passar agora. esse documento era para ser passado já há praticamente uma semana atrás. Né? É verdade. Acabei de receber agora, como presidente da Comissão da Educação, estou enviando através de ofício. Exato. Vou entregar a Vossa Excelência agora. Ok, vereador. Cadê o vereador? Eu mandei o outro do estudante, passou e-mail. Esse é aquele requerimento daquela sessão. É das duas universidades. Pronto. Tá, se entregar. Certo. Ok. Abrimos explicação. Pois não, vereador, pela ordem. Vereador João Dantas. Nas atas e nos apanhados taquigráficos. Aqui, usando a tribuna, eu convidei os vereadores Rodrigo Ramos, membro da CPI, e o vereador Alexandre do Sindicato, o secretário relator, para uma reunião que seria hoje às 14 horas. Mas no entendimento que nós tivemos agora, há pouco, nós adiamos essa reunião para amanhã, às 14 horas. Ok, portanto, a CPI será instalada para mais uma sessão amanhã às 14 horas. Então, comunicado do presidente da CPI, amanhã às 14 horas, transferido à sessão da CPI. Encerramos a ordem do dia. Abrimos explicações pessoais. Com a palavra, vereador João Dantas. Vai utilizar, vereador? Com a palavra, vereador João Dantas. Duvido. Senhor presidente, é que o tempo nesta casa tem sido exíguo, dado o número de vereadores que compõem esta casa, que somos 23, e nós temos um pequeno expediente com 5 minutos e um grande expediente com 10 minutos. Além das explicações pessoais, ocorre que os vereadores todos são muito atuantes e esse tempo tem sido sempre muito ocupado. Semana passada, parece-me que o vereador Anderson Maia ocupou a tribuna desta casa e fez ser veiculado um vídeo mostrando alguns serviços que estavam sendo realizados lá no memorial aos tropeiros da Borborema. E que foi mostrado de uma forma como se a prefeitura já estivesse refazendo uma obra nova. Olha, a obra não foi entregue. Nós sabemos que as obras, elas têm nos seus contratos, eles têm os seus prazos de carências. A obra não foi inaugurada ainda, né? E alguns defeitos em construção civil, você que já trabalhou com construção civil sabe muito bem. Você faz uma obra, antes de inaugurá-la, você vai revisá-la, você vai fazer todo um levantamento para saber se a parte elétrica está funcionando bem, se a parte hidráulica está funcionando bem, se a parte física, estrutural está bem, a arquitetônica. É o que aconteceu. Como a obra não foi entregue, a construtora que executa essa obra, fazendo o rescaldo na obra, encontrou alguns defeitos provocados pela própria execução da obra, por elas mesmas, né? Então, o defeito ali encontrado foi no sistema hidráulico das fontes. E como a obra não foi entregue, e nos contratos são 5 anos a carência, né, para que a construtora tenha que refazer alguma obra, se surgir um defeito técnico que de grande envergadura, e aí a responsabilidade é da construtora. Então, o que a construtora
Rocha está fazendo lá, é exatamente o rescaldo final, né, na obra, os acabamentos finais na obra, para que na data da entrega a obra esteja finalizada, completa, sem nenhum defeito, nenhuma de suas estruturas, e nenhum dos seus equipamentos, quer seja elevador, quer seja jatos de prospecção d'água, né, quer seja piso, quer seja revestimento, pintura ou qualquer coisa. Eu achei um pouco que precipitada, né, a iniciativa de 2 colegas vereadores, porque eles utilizaram a sessão da Câmara como se aquela obra... mas isso aí faz parte dentro de um contexto técnico, né, laborial, né, da construtora que está executando os serviços. Ela tem prazo para entregar, o prazo para inauguração, mas ela ainda será responsável durante 5 anos para frente. Qualquer dano, qualquer problema que surja na sua estrutura, no seu projeto, a construtora responderá. Então, durante aquela semana, eu acho que os colegas eles teriam algo mais importante para trazer para a tribuna, além daquilo que eu vi mais como um discurso especulativo, né? Coisa sem muita monta, até mesmo porque a população tem a compreensão de como se processam obras, se executam serviços, quando se entregam obras, enfim. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, desde da tribuna, agradecendo pelo tempo que me foi concedido. Pela ordem de inscrição, seria eu abdico da minha fala. Encerro a presente sessão, convocando para a sessão o presidente do Poder Legislativo, vereador Antônio Alves Pimentel, convida para a sessão solene de entrega de título cidadão campinense ao excelentíssimo, reverendíssimo bispo diocesano de Campina Grande, Dom Frei Manuel Delcio Pereira da Cruz, ilustríssimos padre Antônio Nelson da Silva e padre Kerson Clay Medeiros da Rocha, padre Clemente. Se realizará hoje às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. Todos convidados para a sessão solene de entrega de título cidadão campinense a ser realizada hoje às 19h30. Sem mais no momento, obrigado a todos.